Ah, mas eu comemorei. Pense em 2 jogos que eu comemorei. Vitória e Mirassol. O que eu comemorei. O que eu respirei aliviado. E por último, Vitória e São Paulo. Eu fiquei louco aqui, eu fiquei louco. Gritei. Abri aqui o rec todo aqui da varanda. Gritei, xinguei todo mundo. Comemorei como se fosse um título. Sabe por quê? Porque a gente foi humilhado o ano inteiro. Eu fui humilhado o ano inteiro. No meu trabalho, aqui na vizinhança. E se tinha um dia que era pra gente comemorar, foi aquele. No Vitória São Paulo. Obrigação de todo torcedor do Vitória, depois de ter passado o ano inteiro sendo humilhado, era comemorar. Só que já passou. Acabou. Comemoramos a permanência na Série A. Comemoramos um alívio financeiro, um respiro financeiro. Comemoramos porque ao invés de ganhar 100 milhões de TV, ou melhor, ao invés de ganhar 8, se fosse rebaixado, a gente vai continuar ganhando 100, 100 e pouco. Então a gente comemorou a sobrevida, o alívio nas finanças. É isso aí que a gente comemorou. A permanência na elite, com os melhores patrocínios, disputando os melhores campeonatos, com bons jogos em bons estádios. É isso aí, velho. É ficar na elite, ficar na Série A. Então eu comemorei demais, porque uma queda pra Série B, numa altura dessa, ia ser desastroso pros cofres do Vitória. Só que 2025 vai entrar pra história como um dos piores anos da vida do torcedor do Vitória, da instituição Esporte Clube Vitória. Um dos piores anos da minha vida, futebolisticamente falando. Vamos por ordem. Eu anotei aqui pra não me perder, porque foi tanto fracasso, ó. Primeira humilhação, janela de transferências, jogadores chamando Vitória de time pequeno dizendo que não vinha pra cá, ou que queria sair. Segunda humilhação, Baianão, perdeu o título em casa. Até aí tudo bem, né? Pô, acontece, Baianão já ganhou 30, o rival já ganhou e tal. Então, beleza, acontece, Baianão. Terceiro, Copa do Brasil. Eliminado pra um time da Série C, um Náutico. Que a gente já é freguês do Náutico, né? Mas eliminado pro Náutico no Barradão, sem jogar futebol. Sem levar perigo pro Náutico. Um jogo patético, ridículo. Quarta humilhação, Sul-Americana. O Vitória foi eliminado no pior grupo, o pior grupo da Sul-Americana. A gente pegou os times mais acessíveis. E o Vitória foi eliminado jogando contra um time que não queria vencer. O Universidade do Chile lá não queria vencer na última rodada. Bastava o Vitória empatar. A Universidade estava garantido na liderança, estava com um time misto, reserva, sei lá o quê. O time da Universidade não passava do meio campo. Não passou do meio campo o jogo inteiro. Estava com um jogador a menos. O time da Universidade não deu um chute a gol. Não finalizou. E eu não estou exagerando. Eles terminaram o jogo sem dar um chute a gol. E quanto foi um jogo? 1-0. Porque o Vitória fez um gol contra. Porque o Vitória conseguiu perder para um time que não chutou a bola pro gol. Vamos lá. Quinta humilhação, Copa do Nordeste. A nossa diretoria deu um mês para o grandioso Thiago Carpini treinar. Um mês ali na parada da Copa para Carpini treinar. E quando a gente volta no jogo de mata-mata, na Copa do Nordeste, contra o Confiança, contra um time que estava na zona de rebaixamento da Série C. E o que é que o glorioso Carpini faz? 3 zagueiros, 3 volantes. E o Confiança todo atrás. Foi um dos piores jogos que eu já assisti na minha vida. E o Vitória conseguiu ser rebaixado. Rebaixado o quê? Eliminado. Contra o Confiança. Um time de Série C. Sem jogar absolutamente nada. Nada.
Sexta humilhação, não perca as contas. Bavi. O Bavi do Brasileirão. O Vitória passou o jogo inteiro, quase inteiro, com um jogador a mais. O Vitória até empata o jogo. E o Vitória consegue perder. O Vitória consegue tomar um gol de cabeça pra um cara da minha altura. 1,65 m. Um lance de baba, de pelada. Sétima humilhação. Empates humilhantes no Brasileirão. Juventude, Palmeiras e o pior de todos, Sport. Vitória pegou o lanterna do campeonato, o saco de pancadas, que tava distribuindo ponto pra todo mundo. Vitória faz 1-0. Toma empate. O Vitória consegue fazer o gol da vitória no último minuto do jogo. E o Vitória consegue tomar o empate no último segundo do jogo. Porque Ricardo Hiller alisou, né? Tava lá alisando, trocando carícias com o jogador do Sport. Assistiu ele passar, tal, não fez a falta e tudo mais. Mas enfim. Empates vexatórios, humilhantes. Todos no Barradão, tá? Todos no Barradão. Palmeiras abre 2-0, toma um empate. Juventude abre 2-0, toma um empate. Sport. Todos esses empates no Barradão. E foi nesse dia, foi o meu último vídeo. Foi o meu último vídeo aqui. Foi lá em junho, julho. Acho que foi julho. Foi o meu último vídeo do ano. Por quê? Porque eu não tava mais conseguindo fazer um vídeo são, assim. Não tava conseguindo mais falar. Eu tava xingando. Eu tava gritando, eu tava berrando, eu tava falando um monte de besteira. E aí eu resolvi parar de fazer vídeo. Porque tava tudo igual, era tudo a mesma coisa. Todos os jogos o roteiro era o mesmo. Todos os jogos o roteiro se repetia, era tudo a mesma coisa. Então eu parei. Lá em julho eu resolvi parar de fazer o vídeo. E a última humilhação do ano. O Vitória tomou de 8-0, velho. 8-0. O Vitória tomou a maior goleada da história dos pontos corridos. Talvez a gente ainda não tenha a real noção da humilhação que a gente passou. Daqui a 20 anos vai estar lá, ó. Flamengo 8, Vitória 0. Eu vou ter que explicar. Meu filho vai chegar pra mim e falar: pai, o que foi que aconteceu? Você lembra desse jogo? Ah, eu lembro. Eu lembro que o Vitória tinha um treinador chamado Carille, que foi lá de peito aberto enfrentar o time mais valioso da América Latina, o melhor time da América Latina. O tal do Carille colocou um menino da base pra estrear como profissional no Maracanã com 72 mil pessoas, velho. Carille sabotou o Vitória, velho. Sabotou, foi de propósito. Porque não é possível, velho. O menino nunca tinha jogado. Ele colocou o Wendel de titular nesse jogo, velho. O Vitória voltou pro intervalo tomando 3-0. Sendo que era pra ter tomado 5, 6-0 logo, né, no primeiro tempo. E ele voltou sem fazer alterações, velho. Ele achou que tava bom. Talvez essa tenha sido a maior humilhação, eu acho. É difícil. Faz um top 3 aí. Comenta aí o top 3 humilhações. Eu acho que essa foi a maior humilhação. Eu entendo que é o Flamengo, é o Super Flamengo e tudo mais. Só que 8-0, velho. 8-0. Tem o do Bragantino também, né? Eu não vou nem colocar nessa lista. Que também foi uma humilhação, mas eu não vou colocar. Então veja. Foi um ano inteiro de fracassos. Um ano inteiro de derrotas. Um ano inteiro de humilhações. E aí a gente chega na última rodada, na zona de rebaixamento. A cereja do bolo seria o rebaixamento, velho. Se o Vitória fosse rebaixado, você acha que não seria justo? Ah, mas veja bem, a nossa reta final foi boa. O Vitória cresceu muito com o Jair Ventura e tal. Mas assim, analisando o ano, seria justo se o Vitória caísse? Futebol não é justiça, né?
Futebol é momento, futebol às vezes é sorte. Mas o rebaixamento seria a cereja do bolo pra coroar esse bolo de merda aí de Fábio Mota, de Manequinha, de Gustavo Vieira. Ia ser a cereja do bolo. Só que o Vitória fez valer o mando de campo. O Vitória, na reta final, foi muito bem, principalmente no Barradão. A torcida empurrou o time. A torcida fez a diferença, colocou pressão e dá pra perceber que os outros times sentem. Dá pra perceber que os outros times sentem a pressão do Barradão. Dá pra perceber time de toque de bola começar a se atrapalhar. A exceção do Mirassol, eu acho que o Mirassol foi o time... E a gente venceu, né? Foi o time que talvez não tenha sentido, né? Mas, assim, o Botafogo sentiu pressão aqui no Barradão. O Fluminense que ganhou o Vitória aqui, os caras estavam se cagando em campo. O Vitória não ganhou aquele jogo porque foi incompetente. Mas o Fluminense estava se atrapalhando todo com a bola aqui. O Botafogo. O Corinthians também. O São Paulo agora na última rodada. Então assim, o Barradão, se não fosse o Barradão, velho, já era. A gente já teria sido rebaixado há muito tempo. Há muito tempo. Então, quando a gente olha aqui a classificação, a gente percebe que, veja só, 45 pontos. Num ano desastroso, com um time ridículo, com Ricardo Hiller, com Neres, com Renzo Lopes, com Lucas Braga, com esse time pavoroso, a gente fez 45 pontos. O São Paulo fez 51, 6 pontos na nossa frente. O São Paulo vai pra Libertadores, velho. 6 pontos. O empate lá do Juventude, o empate do Palmeiras, o empate do Sport. Assim, se a gente tivesse um pouquinho a mais de competência, a gente, que eu digo, a direção, né? Porque a torcida foi competente. A direção, os jogadores, dava pra ter sido muito mais tranquilo. E dava até pra ter beliscado alguma coisinha aqui a mais. Então, a partir de agora, não há mais o que comemorar. Acabou. A comemoração foi lá contra o São Paulo. A partir de agora, precisamos montar um time mais competitivo pro ano que vem. Eu não quero ficar aqui na última rodada com febre. Eu sinto febre. Eu sinto febre assistindo o Vitória jogar. Eu não quero mais ficar com febre no ano que vem, velho. Eu não quero ficar tenso, nervoso na última rodada. Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá. Vai ter mais vídeo aí durante a semana. Vamos falar aí de... Enfim, temos que falar, né? De política. Temos que falar do planejamento pro ano que vem. Eu vou fazer um vídeo também só pra falar da torcida. Vou fazer um vídeo só pra falar de Gabriel Baralhas. Enfim. Fiquem ligados.